aos gráficos da física. Muita gente vê uma questão com gráfico que é logo achar a área. Ei, mas toma cuidado. Nem sempre a área do gráfico quer dizer alguma coisa. Por exemplo, quando você tem um gráfico do espaço em função do tempo, a área do gráfico quer dizer o quê? Nada, quer dizer nada. Ali você não calcula absolutamente nada se você descobrir a área daquele gráfico. Para te ajudar, eu fiz aqui 8 gráficos, tá bom? E vamos tentar discutir cada um deles de maneira bem rápida, tá legal? Preste atenção. Aqui nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. A área desse gráfico quer dizer alguma coisa para mim? Sim. A área desse gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido. Que fique claro que essa ideia de numericamente igual é só para fins didáticos, tá bom? Fisicamente, matematicamente, isso não faz muito sentido, não. Porém, para fins didáticos, é muito legal você pensar assim. Então, o espaço percorrido é numericamente igual à área, somente quando o gráfico é velocidade em função do tempo. Não importa o tipo de movimento. Se é acelerado, se é retardado, se é progressivo, se é retrógrado, não importa, tá bom? Repara que nesse primeiro trecho a velocidade é constante. O movimento ele é uniforme. Depois a velocidade passa a variar. Aí é um movimento variado. Independente disso, a área desse gráfico, e quando a gente fala área, eu estou falando dessa área aqui, ó, que está abaixo do gráfico, tá vendo? É disso que eu estou me referindo. A área do gráfico é o espaço percorrido. Perceba que ele tem uma área positiva, mas também tem uma área negativa. Cara, ele tem um espaço negativo. Veja, área negativa não existe matematicamente, mas é que eu estou associando a área ao espaço percorrido. Então, eu tenho horas que ele está no positivo e momentos que ele está no negativo. Tá bom? Aí é o tipo de movimento que ele tem. Enquanto a velocidade estiver no eixo positivo, o movimento é progressivo. Quando a velocidade passa para o eixo negativo, para a parte negativa, aí o movimento ele é retrógrado. Sacou a ideia? Mas a ideia é estudar a área dos gráficos, então a área do gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido. Tudo bem? Um outro gráfico é o da aceleração em função do tempo. A aceleração em função do tempo. A área desse gráfico te dá a variação de velocidade. Atenção, a aceleração ela não gera a mudança de velocidade. A aceleração ela mede a mudança de velocidade. Então é a variação da velocidade, tá? A área do gráfico é numericamente igual à variação da velocidade. Não é igual à velocidade, é igual à variação da velocidade. Também essa aceleração ela pode ficar no eixo positivo, e aí eu teria um movimento acelerado, ou no eixo negativo, aí eu teria um movimento retardado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Força em função do tempo. A área do gráfico te dá o impulso. Mesma coisa, ela pode ter um trecho negativa, ela pode ter aqui, olha, uma parte positiva, sem problema, sem problema. Professor, o que é impulso mesmo? Só para lembrar, impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. O impulso vai medir a força que você aplica no corpo durante um certo tempo. Lembrando que o impulso é uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial. Só para lembrar mesmo. Posso dizer que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um corpo. Sem problema, tá bom? Se eu tenho o gráfico da força em função do deslocamento, então eu tenho o trabalho, que pode ser positivo ou negativo também. Sem problema. É o trabalho motor e o trabalho resistente. Claro, eu posso ter um trabalho nulo também. Trabalho motor, resistente ou nulo. Sem problema. Show de bola? Então, força em função do deslocamento, trabalho. Beleza? Potência em função do tempo, a área do gráfico. Lembrando, é a área de baixo, tá bom? A área do gráfico me dá o trabalho também. Ou então, se você quiser, você pode dizer que ao invés de trabalho, você pode chamar de energia. Não tem problema, não tem problema. Energia consumida, por exemplo, porque energia
Energia consumida numa rede elétrica, num aparelho elétrico, é a potência multiplicada pelo tempo. Tranquilo? Show de bola? Então, potência em função do tempo, eu tenho trabalho ou energia. Se quiser chamar de energia, sem problema, tá tudo bonito, tá tudo favorável, tá legal. Corrente em função do tempo é a carga elétrica. A carga elétrica, lembra? Lembra que você tem, por exemplo, num fio condutor, cargas elétricas em um movimento ordenado, lembra disso? Aqui são cargas elétricas em movimento. Carga é N vezes E. E, a carga elementar. Tá lembrado disso? Pois é. Se eu tiver o gráfico da corrente em função do tempo, a área desse gráfico me dá a carga elétrica. Caramba, professor, assim fica fácil. Menino, eu tô te dizendo, física é fácil. A física é a matéria mais fácil do ensino médio. É só uma questão de você aprender e aprender de maneira correta, responsável. Tipo, aqui no curso de Física Online. Pressão, isso aqui, esse P é pressão, olha, não é potência, tá vendo? Potência eu coloco o pote. Esse P aqui é pressão, pressão em função do volume. Ali numa transformação gasosa, estudo dos gases, termodinâmica, tá lembrado? Potência em função do volume, a área do gráfico, olha aqui, essa área aqui, ó. É essa área aqui que eu tô falando, tá vendo? A área do gráfico me dá o trabalho realizado pelo gás. Nos gases eu tenho o trabalho realizado pelo gás, quando é o caso de uma expansão, ou trabalho realizado sobre o gás, quando é uma compressão. No gás eu tenho ou expansão ou compressão. Para ter trabalho eu tenho que ter ou expansão ou compressão. Volume constante, não tem trabalho, tá ligado? E o último, DDP em função da carga. DDP em função da carga elétrica. DDP em função da carga elétrica. Isso vai me dar energia potencial elétrica. A área do gráfico me dá a energia potencial elétrica. Então eu coloquei aqui para você 8 gráficos que caem demais na prova do Enem, caem demais na prova de vestibular. Fica ligado, velocidade em função do tempo, aceleração em função do tempo, força em função do tempo, força em função do deslocamento, potência em função do tempo, corrente em função do tempo, pressão em função do volume, DDP em função da carga. Já tinha visto isso? Já tinha visto dessa maneira? Aqui no curso de Física Online você vê isso e muito mais. Vem comigo, eu vou te ajudar. Eu vou sair da frente. Bate um print. Beijo!